Olá, amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos nesta quarta-feira com mais um estudo, com mais uma apresentação nossa aqui de uma mensagem trazida pela espiritualidade para a nossa meditação, reflexão em torno de conteúdos tão importantes para nós. Nosso tema hoje, morte e renascimento. Vamos colocar aí o trecho do Evangelho e faremos a nossa oração inicial. Morte e renascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa passagem nós tiramos lá de João, capítulo 3, versículo 3. Convidamos a todos a nossa oração inicial, te rogando, Senhor, as bênçãos, o amparo de Mãe Maria Santíssima, para que visite nossos lares, onde quer que estejamos, a fim de que possamos receber de alguma maneira as bênçãos divinas, as vibrações superiores, os campos energéticos, a nossa condição melhor sintonizado com as esferas do bem, para melhor assimilar os conteúdos espirituais que tanto necessitamos. Que a tua luz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Hoje, então, vamos trazer esse tema, morte e renascimento. Nós encontramos na mensagem inicial de apresentação do livro Nascer e Renascer. O Chico Xavier tem um livro, tem até aqui, eu não sei como é que está a capa atual, tá? Mas essa é a capa, essa aqui é a 6ª edição.
Nascer e Renascer, psicografia do Chico e do Espírito Emmanuel. Quero lembrar vocês que esse livro foi lançado em 1982. 1982. Vocês vão ver a mensagem que Emmanuel nos traz, parece que é de hoje, dos acontecimentos atuais. Então é muito interessante esse conteúdo que ele nos traz para nossa apreciação. Então nós vamos iniciar com a fala de Emmanuel da seguinte maneira. Vamos colocar para vocês aí. Intitulado Nascer e Renascer, que é inclusive o título do livro. A indagação quanto às causas do sofrimento humano se faz agora universal. E de fato, né, a gente olha o mundo hoje de uma maneira geral. Os meios de comunicação facilitou muito a visualização, a sabermos o que está acontecendo no mundo, em momento instantâneo. Antigamente a gente demorava a receber uma notícia. Hoje ela é instantânea, no mesmo dia, no mesmo minuto, com a facilidade da tecnologia. Então ele fala que a indagação quanto às causas do sofrimento, porque isso fez com que a gente observasse o sofrimento com maior volume. Não que antes não tinha, mas ele demorava a chegar. Então ele fala que esse apelo, esse questionamento é atual e de maneira, como ele fala aqui, universal. Porque a nossa visão do universo ela é muito grande. Ela é rápida. Por que tamanha expansão da violência? Por que tantos processos de angústia? Tantos acidentes e tantas provações individuais e coletivas? Então a sensação que nós temos hoje, olha que esse livro é de 1982. Nós já estamos em 1925. Então parece que a mensagem é atual mesmo. Então a gente tem essa sensação aqui, Por que tamanha expansão da violência? E essa sensação que a gente tem com a mídia atual e fácil, com todo mundo tendo acesso, a gente tem essa noção aí, essa sensação de volume muito maior. Então, por isso que ele coloca aí. Porque tamanha expansão da violência, porque tantos processos de angústia, tantos acidentes, tantas provações, tanto individual como coletivo. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, é a mensagem atual, é a mensagem do momento. Aí ele fala, entretanto, apesar de semelhantes percalços, o progresso avança, permanecendo sobre a responsabilidade dos próprios homens. Muito bacana essa colocação. É aquilo que dentro da doutrina a gente sempre está falando. Nós não podemos ter um olhar só no campo material, no campo humano. Por quê? No campo material e no campo humano, as coisas estão piores, as coisas estão se avolumando, e você está sem esperança de mudanças no campo do bem. Se olharmos só no campo, na visão humana, você não tem perspectiva de melhora. Pode olhar que todos os nossos sistemas estão em falência. Atividade econômica, atividade política, ambiente. Quando se fala em ambiente, pode olhar. Há muitas promessas de reduz isso, reduz aquilo, camada de ozônio, reflorestamento, mas tudo pode olhar que está piorando. Quando você olha as estatísticas, estão aumentando. Claro, com algumas exceções
Hoje se fala muito em extinção de animais. Há poucos dias ouvi uma reportagem sobre extinção de alguns alimentos, de algumas frutas. Então, quando você olha no patamar humano, tá tudo ruim, tudo tá piorando. Então, é o que ele fala aqui, ó. Apesar de semelhantes percalços, o progresso avança, porque há uma visão espiritual. Quando se olha espiritualmente, muda de figura. Permanecendo sobre a responsabilidade dos próprios homens, porque vai depender da nossa conduta, tanto a destruição na mudança humana, como o recurso espiritual. Depende de nós, depende daquilo que a gente faz, depende do nosso comportamento mental, depende daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita. O Leon Denis, ele tem uma frase muito bacana nos seus estudos, nos seus livros, que ele fala que a visão de futuro, o destino, depende daquilo que você acredita, daquilo que você vive. E a espiritualidade confirma, nós vamos nos deparar no mundo espiritual com aquilo que nós acreditamos. André Luiz trabalha muito bem isso no livro Os Mensageiros, quando ele fala lá na prece de Ismalha das múmias, que ele chama lá de múmias paralíticas, que são aqueles espíritos que desencarnam, acreditando pelas crenças religiosas que foram educados, de que quando a gente desencarna, morre, fica deitado esperando o juízo final. São palavras de André Luiz lá nos Mensageiros. Então depende do homem. É aquilo que nós acreditamos e construímos. Aí Emmanuel continua e fala assim, ó. Vamos colocar para vocês aí, vamos lá. A expansão ou a abstenção, expansão ou abstenção de novas guerras que unicamente prejudicam aos próprios homens a lhes dilapidar os interesses. Olha só, vê se não é atual. Olha o que nós estamos vivendo no mundo em relação a guerras. É a mensagem para hoje ou não é? Reportamos-nos, porém, ao sofrimento. Reportando-nos, porém, ao sofrimento, será justo lembrar, nesse entardecer do segundo milênio, já estamos no terceiro milênio da era cristã, porque a mensagem é de 82, os conflitos cruéis, as perseguições, os séculos de escravidão do homem, na exploração e no rebaixamento do próprio homem. Nós é que jogamos com essas situações. Lembra, nós temos um programa reencarnatório onde teremos dificuldades, pois aqui é um mundo de prova e expiação. Mas isso não quer dizer que você tem que confirmar esses erros, repetir os erros. Os problemas existem para darmos um passo à frente. Lembra? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Então, nós somos os culpados do agravamento dessas situações que ocorrem no mundo, que está acontecendo no mundo, de uma mensagem de 82 e que hoje, em 2025, nós temos uma sensação de volume muito maior, pelo contato, pelas informações tão rápidas que nós estamos tendo. A população aumentou, porque não tenha dúvida que no findar do milênio, como ele fala aqui, né, estamos no período
importantíssimo do processo evolutivo ao mundo de regeneração, um mundo de prova e expiação ao mundo de regeneração, estamos às portas dos acontecimentos. E Emmanuel consegue ver isso lá em 82. Então é muito interessante entendermos que de lá para cá, e sempre aconteceu, mas de lá para cá, o que nós mudamos? O que nós fizemos para mudar a atmosfera do nosso planeta? Então é interessante pensarmos nisso. E quando estudamos isso, nós vamos com facilidade entender as consequências disso no plano espiritual. Não há segredos. Não há mudança brusca no sentido de vamos apaziguar essa situação porque fulano desencarnou e é um outro momento. Não, nós vamos sofrer consequências do que fazemos hoje. É isso que a doutrina espírita nos ensina, é assim que acontece. Hoje nós estamos nesse mundo em função de erros que cometemos no passado. Nós não estamos sob a égide de espíritos superiores que coordenam a vida, sobre a bênção e a direção maior de Jesus, o governador do planeta Terra. Esses mensageiros de luz passaram por esses caminhos, erraram, e mostram para nós que é possível consertarmos os erros que nós cometemos no passado, a fim de nos tornarmos espíritos superiores, espíritos de luz. A conquista sanguinolenta de povos laboriosos e pacíficos, a rapinagem sobre comunidades indefesas, a pirataria impune ao longo dos mares, as fogueiras do ódio, em nome da fé, eliminando vidas preciosas, o banditismo afidalgado e os múltiplos delitos que injuriaram a dignidade humana nos 10 últimos séculos, e perguntamos a nós mesmos como deveriam ser os frutos de nossa própria sementeira. A vida, ela é justa com aquilo que somos, com aquilo que fazemos. A conquista tem que ser nossa por esforço próprio. A espiritualidade não se move para insistirmos ou alongarmos o nosso sofrimento, não. Você não acredita que quando desencarnamos em condições debilitadas, a espiritualidade não espera imediatamente, o mais rápido possível, que modifiquemos o nosso patamar mental, a nossa condição espiritual, para recomeçarmos nos preparando no plano espiritual e recomeçar numa nova existência? É o nascer e renascer. É isso que eles esperam de nós. Então, se o sofrimento é longo para nós, mesmo no plano espiritual, é problema nosso, porque nós estamos sofrendo consequências de dos nossos atos, daquilo que nós acreditamos. Não tem o que a espiritualidade superior fazer por nós, porque depende de nós essa mudança. Por isso as orientações que recebemos. A nossa doutrina espírita está abarrotada de conteúdos bons, superiores, dignos. Cabe a nós, somente a nós, aos homens, como ele colocou lá na primeira leitura que nós fizemos. Não nos referimos, no entanto, a esses registros a fim de salientar o pessimismo. Ele não fala isso para desanimar a gente, para piorar o quadro. Não, ao revés disso, aspiramos a exaltar o amor infinito de Deus que nos permite nascer e renascer. Que bacana, né? A vida é tão boa que ela nos dá chances nos renascimentos. A cada renascimento nosso é um novo programa reencarnatório. Não tem como saldar a dívida do passado sem pagarmos, sem resgatarmos.
Agora a vida nos dá chances, olha o que ele fala. Tantas vezes quanto se façam necessárias ao nosso próprio burilamento. Tantas vezes necessário for, a vida vai nos ajudar. Agora, a insistência no erro, a insistência nas repetições no campo do erro, corre por nossa conta. Mas a vida jamais vai nos abandonar. A bondade divina jamais vai fazer isso. Nós vamos ter tantas vezes quantas se façam necessárias ao nosso burilamento. Já que em sã consciência desejamos construir ou reconstruir os nossos próprios destinos por nós mesmos. Isso é do nosso espírito. Infelizmente a gente enxerga isso com muita clareza quando estamos no mundo espiritual. E a hora que a gente identifica e reconhecemos isso, nós ficamos desesperados para reencarnar, para renascer, para começar de novo. Porque a gente entende que só aqui é que nós vamos conseguir resolver esse problema do burilamento da nossa evolução. Não tenha dúvida que nós erramos no plano físico e no plano espiritual. Só que quando chegamos no plano espiritual, nossa mente se amplia para o entendimento das coisas. Recobramos os nossos arquivos, os nossos conteúdos. Até onde a espiritualidade permite, no sentido da nossa condição de suportar essas lembranças. Mas a verdade é que o nosso campo amplia. Quando fazemos a revisão dos nossos erros, nos preparando para o futuro, para as próximas encarnações, nós entramos em desespero querendo reencarnar. Porque é a única maneira que temos de evoluirmos. Não é no plano espiritual, é aqui, onde nós cometemos esses erros. Conservemos a alegria da esperança, trabalhando e servindo sempre. Essa é a única condição que a gente tem, independente do programa reencarnatório de cada um, independe daquilo que você passa. Aceitemos as provas que nos façam precisas no aperfeiçoamento próprio, sanando os débitos que nos dizem respeito, assumindo as nossas experiências e sigamos adiante. Não tem outra saída, não tem outra escolha. Só assim avançamos. A fim de refletirmos de leve nos temas inúmeros da reencarnação. É que, lembrando não só Allan Kardec, na seguinte legenda, na legenda inesquecível que nos deixou: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Isso inclusive está lá no seu túmulo, em Paris. Mas igualmente Jesus Cristo, nosso divino mestre, quando nos asseverou convincente: ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Então Emmanuel, nesse livraço Nascer e Renascer, nos traz essa belíssima lição, confirmando, reafirmando, repetindo, de que só fazendo o bem, reiniciando, recomeçando, tantas vezes necessário for, é que nós vamos conseguir saldar essa dívida do passado e avançarmos, alcançando novos estágios evolutivos, até sermos espíritos puros. Com certeza seremos e chegaremos lá. Mas depende do homem, depende de nós, porque isso é de foro íntimo. E isso é conquista íntima e individual. E a espiritualidade, sobre as bênçãos de Jesus, espera de todos nós. Que Jesus nos ilumine, nos proteja. Nós convidamos a todos nesse momento a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Graças a Deus. Que Deus seja louvado, Mestre amado, só temos a te agradecer por tantas bênçãos recebidas através dos seus mensageiros. Com essas lições maravilhosas, de grande incentivo e ensino para todos nós. A Mãe Maria Santíssima, que teve um papel tão importante no teu Evangelho, em nossas vidas, Mãe de todos nós, Mãe de todos os lares.
Mãe de todos os sofredores, atenda e ampare, Mãe querida. Aos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, aos que se encontram encarnados ou desencarnados, que passam por sofrimento, que as tuas bênçãos possam visitá-los onde quer que estejam, e que essas bênçãos possam ser instaladas em nossos lares, para que o campo possa ficar aberto para a entrada de Jesus e desses mensageiros de luz com os recursos espirituais de que nós necessitamos. Que nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento possam ser visitados em seus lares ou onde quer que estejam, alguns desencarnados, outros em quartos hospitalares, abandonados nas ruas, onde quer que estejam. Que as tuas bênçãos possam tocar seus corações. E o nosso, por nossa vez, a fim de que possamos vivenciar o Evangelho do Mestre em nossos dias. Obrigado por essa noite. Proteja-nos a todos na sequência de nossos dias, de nossas semanas. Graça te damos e que assim seja. Muito bem, amigos, agora o trabalho social que vocês já conhecem, fica aí gravado, os itens da cesta básica, o nosso enxovalzinho de nossas mães carentes, tá aí. E aqui os dados que você precisa para continuar nos ajudando, nos doando, tá aí os meios que você possa nos ajudar, porque é com essa ajuda que a gente consegue fazer esse trabalho social. Que Jesus nos ilumine, nos proteja, curta o nosso vídeo. É muito importante você dar o joinha lá, participe conosco, a fim de que possamos dar sequência a esse trabalho. Convide os amigos para acompanhar esse estudo conosco. É tão rápido, não é? Para a nossa reflexão, para a nossa meditação. São mensagens que nos ajudam no dia a dia, tá bom? Então, até semana que vem. Quarta-feira próxima traremos um novo tema, uma nova mensagem para a nossa reflexão semanal. Um abraço carinhoso a todos e até lá. Boa noite, meus irmãos.